segundo escreveu Lucas, capítulo de número 19. Quantos irmãos localizam Lucas, capítulo de número 19? Eu quero mandar aqui, fazer aqui os meus agradecimentos. Quero agradecer ao nosso pastor pela confiança, agradecer a irmã Aline pela confiança, que Deus em Cristo abençoe grandemente, e a todos que fazem parte dessa programação, presbítero Stasky, que Deus abençoe grandemente, e a todos os pessoal da comunicação, que Deus também abençoe grandemente. Queridos, Evangelho de Lucas, capítulo de número 19, versículo de número 1, que diz assim, em diante: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um pecador, de um homem pecador. Levantou-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituiu quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém. Queridos, quero mandar a paz para o meu dirigente, presbítero Odilo, sua esposa e a todos os irmãos ali de loteamento Maranata, onde congregamos. Que o Senhor em Cristo os abençoe de forma extraordinária. Queridos, nós temos lido um texto da palavra de Deus com base em Lucas capítulo 19. E é interessante que nós sabemos que Lucas, apesar dele não ter feito parte do ministério de Jesus, apesar de Lucas não ter andado lado a lado com Jesus, ter sido um dos 12, mas aqui Paulo, ele destaca a Lucas como o médico amado. E realmente Lucas, ele era este médico, era um homem que dedicou sua vida à medicina, um homem que ajudava a outras pessoas por ser médico. E o que é interessante é que Lucas, inspirado pelo Espírito de Deus, ele busca evidências acerca de Jesus, acerca da vida de Jesus, acerca do ministério de Jesus, acerca de tudo aquilo que Jesus ele fez durante a sua vida terrena, durante o tempo em que ele andou. E aqui nós vemos que o principal foco de Lucas ao escrever este evangelho, o principal motivo que Lucas nos dá, que Lucas nos mostra, é mostrar um Jesus divino. É mostrar um Jesus que tem todo o poder sobre tudo e sobre todos. E nós vemos que ele destaca Jesus como o Salvador divino, humano. Então, queridos,
é isso que ele vem a nos destacar, nos mostrar um Jesus, o Salvador divino humano. E nós vemos que ele endereça este evangelho, este livro, a um certo Teófilo. Esse Teófilo nós vamos vê-lo lá em Atos, capítulo de número 1, versículo de número 1. Está lá escrito. E, embora o autor não se identifique pelo nome em nenhum dos dois livros, o testemunho unânime do cristianismo primitivo e as evidências eternas indicam a autoria de Lucas nesses dois casos. Tanto a autoria do próprio Evangelho Lucas, como a escrita em Atos dos Apóstolos. Então nós vemos que Atos é uma continuação, por ele ser um livro extenso, por ele ser um livro de tamanha extremidade, ele dá continuidade ao Evangelho de Lucas. E aqui, irmãos, nós vemos que o real propósito dele escrever este Evangelho é mostrar aos gentios um registro completo de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Então, Lucas ele escreve esse texto com o objetivo de mostrar aos gentios não só aquilo que Jesus fez, mas mostrar também aquilo que Jesus ensinou. Pois sabemos que durante o ministério de Jesus, Jesus tanto fez milagres, quanto também ensinou. Mas nós sabemos que a dedicação maior de Jesus era o ensino. A maior dedicação de Jesus era ao ensinar, o ensinar. Então, irmãos, nós vemos que Lucas ele mostra isso em seu texto, até o dia em que Jesus ele é recebido aos céus. Quando Jesus ele ressuscita, passa um período com os discípulos, depois vai aos céus, retorna aos céus novamente. Então, queridos, este é o objetivo de Lucas ao escrever este evangelho: proporcionar um registro completo e exato de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar até o dia em que ele é recebido aos céus. Então ele mostra isso para os gentios. Este é o objetivo. Então, queridos, quando nós chegamos e quando nós fazemos uma visão panorâmica, nós vemos que Lucas também ele apresenta nos evangelhos, desde o nascimento de Jesus, quanto a sua juventude. Então o livro de Lucas, irmãos, é um livro extraordinário, pois veremos que ele nos mostra o nascimento de Jesus. Ele nos mostra aquele momento em que, após o nascimento de Jesus, o Herodes manda que todas as crianças sejam mortas, e ali José com Maria eles fogem. O anjo fala a José para que ele fuja, pois o Herodes procurava matar a todos os bebês. Então, queridos, é um livro extraordinário, pois ele mostra desde o nascimento até a juventude de Jesus e mostra fatos importantíssimos. Mas quando nós chegamos no capítulo de número 19, que é o real objetivo, nós vemos que Jesus ele vinha de uma grande viagem missionária.
Jesus já vinha de uma grande viagem missionária. Jesus já tinha pregado bastante. Jesus já havia ensinado bastante. Jesus já havia feito vários milagres extraordinários, curas divinas. Já havia mostrado o seu poder. Vidas foram alcançadas. E agora ele está entrando em uma cidade muito conhecida entre nós, uma cidade antiga, uma cidade histórica, uma cidade que estava no lugar aonde os espias eles entraram. E depois veio a conquista. Depois Jericó veio ao chão, as muralhas. Uma mulher, por conta da sua fé extraordinária, ela salvou-se a si e a sua família. Então Jericó é esta cidade histórica, cidade de palmeiras, aonde alguns historiadores estudiosos dizem que Jericó era uma cidade rica, era uma cidade bela pelas suas palmeiras, que eram altíssimas, gigantescas, e ela era conhecida por estas palmeiras. Então, quando Jericó é amaldiçoada, quando as suas muralhas vêm ao chão, que as suas muralhas eram tão gigantescas que os carros até um carro podia passar por elas, pelo seu volume, pela sua estrutura, por ser larga. E quando nós vemos aqui, nós encontramos que esta era uma cidade histórica. E agora Jesus ele está vindo de uma viagem missionária e ele está entrando na cidade de Jericó. E quando ele está entrando na cidade de Jericó, amados, a Bíblia diz que havia naquela cidade um homem por nome Zaqueu. E o texto vai nos dizer, irmãos, que Zaqueu, cuja profissão era cobrador de impostos, um homem que trabalhava para Roma, que servia a Roma, que era responsável em colher os impostos do povo. Esta era a sua profissão. Porém, irmãos, a Bíblia, ela vai nos dizer que Zaqueu, por ser publicano, por ser um maioral diante daquela cidade, por ser um homem importante, mas a Bíblia, ela vai nos dizer que Zaqueu era um homem fraudulento, era um homem que cobrava mais de o necessário impostos, era um homem que tirava do povo aquilo que o povo não tinha. Ele puxava cada vez mais do povo. E por ele ser este homem desonesto, por ele ser este homem fraudulento, por ele ser este homem ao qual não tinha honestidade, ele começou a ser odiado pelo povo. O povo começou a ter raiva de Zaqueu, não por conta da sua profissão, mas pela sua desonestidade, por ele ser um homem desonesto, por ele ser rico às custas das pessoas, pelo seu dinheiro estar acima de tudo, de todos. Mas, irmãos, nós vemos que ele era o maioral, porém era odiado pelas pessoas. E nós vemos que a vida de Zaqueu, ela se seguia em um vazio na sua alma. Ele era rico, ele tinha bens, era um homem importante, porém
ele carregava um vazio na sua alma. Ele carregava uma lacuna dentro do seu peito. E nós sabemos, irmãos, que a alma, ela é a sede das nossas emoções. É na alma que estão as emoções. Então Zaqueu, ele entendia que ele sabia que o dinheiro e a posição não era tudo. Ele entendeu que a posição a qual ele estava, ao qual ele assumia, ele sabia que o seu cargo que ele possuía, ele sabia que o dinheiro ao qual ele tinha não era tudo. Ele sabia que o seu cargo, que a sua posição não preenchia o vazio da alma. Ele sabia, irmãos, ele compreendia que o dinheiro não podia ser tudo na sua vida, mas que estava faltando uma coisa. Estava faltando algo na sua vida. E ele carregava este vazio na alma. Ele carregava este vazio no seu peito. E por onde ele passava, as pessoas talvez o apontavam, dizia: lá vai um homem fraudulento. E ali ele levava aquilo no peito, porque ele sabia, irmãos, que estava errado. Ele conhecia, ele sabia muito bem o erro que praticava. Mas ele sabia que faltava algo. Que algo era este? Que algo é este que é capaz de preencher o vazio da alma na vida do homem? Porque o homem, ele pode ter tudo na vida. Ele pode ter muito dinheiro. Ele pode ter muitas posições. Ele pode ser o maioral na sociedade. Mas se ele carregar na sua vida um vazio, ele pode ter tudo, mas se ele não tiver Jesus, ele não tem nada. Glória a Deus. E a Bíblia diz que Jesus entra em Jericó. E a Bíblia diz que quando ele está entrando em Jericó, irmãos, a Bíblia diz que Zaqueu, ele toma uma decisão. Ele ouve que Jesus está entrando em Jericó. E talvez, conjecturando, Zaqueu disse: não, hoje é o dia de eu tomar uma decisão. Hoje é o dia de eu deixar esta situação em que eu estou vivendo. Hoje é o dia. Eu preciso conhecer este homem, irmãos. Zaqueu, ele não conhecia a Jesus, mas Jesus o conhecia. Glória a Deus. Que algo extraordinário, irmãos. Zaqueu não conhecia a Jesus, mas Jesus o conhecia. E quando ele está entrando, ele ouve a multidão dizer: Jesus está entrando na cidade. E agora ele corre para ver. Mas como ver se ele era de pequena estatura? Como olhar se o seu tamanho era baixo? Como olhar se a multidão era grande? Como ver se as pessoas eram maiores do que ele e ele era pequeno? Ele era baixo. E agora como ver? Será que o meu tamanho, será que a minha estrutura vão impedir de eu conhecer a Jesus? Vão impedir de eu falar com Jesus? Mas a Bíblia diz, irmãos, que ali havia
uma figueira brava. Uma figueira brava. Nós sabemos que havia vários tipos, várias qualidades de figueiras. Mas aquela que estava ali, irmãos, era brava. Era uma figueira que causava queimaduras, feridas talvez. Mas ela estava ali. E agora Zaqueu tinha que tomar uma decisão na sua vida. Se ele não subisse na figueira, não teria como ver a Jesus, pois a multidão apertava. A multidão era grande, irmãos. Por onde Jesus passava, as multidões o seguiam, as multidões lhe acompanhavam. Eram inúmeras quantidades de pessoas. Então Zaqueu, um homem pequeno, um homem de baixa estatura, ele tinha que decidir, ou ver a Jesus ou não ver. Ele tinha que decidir ou subir na figueira ou não subir. E agora? Mas a Bíblia diz que ele decide subir em cima da figueira. E ele sobe na figueira. E quando ele está em cima da figueira, irmãos, ele corre. E a Bíblia diz que Jesus o vê de cima. E Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém. Hoje me convém entrar na tua casa. Hoje me convém pousar na tua casa. Jesus estava dizendo: hoje me convém, Zaqueu, dormir na tua casa. Hoje me convém descansar, reclinar a minha cabeça na tua casa, dormir na tua casa. Hoje me convém entrar na tua casa. E quando Zaqueu ouve isso, irmãos, glória a Deus. E nós vemos que Zaqueu era um homem frustrado. Zaqueu era um homem frustrado. Mas que naquele dia foi um dia marco para a sua vida. Aquele dia foi um dia marcante. Um dia em que ele tomou uma decisão. Um dia em que ele disse: eu vou sair dessa situação hoje. Porque existem momentos na vida, irmãos, que nós precisamos tomar uma decisão. Que nós precisamos tomar uma atitude. Existem momentos que nós precisamos sair da situação frustrada que nós estamos. Existe um momento que nós precisamos dar um basta diante do sofrimento, diante da humilhação. Existe um momento que nós precisamos tomar uma decisão em nossas vidas. Existem momentos que precisamos tomar uma decisão como Zaqueu tomou. Descer depressa da figueira e conhecer a Jesus. Tem muitas pessoas que estão passando por uma vida de frustração em suas vidas. Tem muitas pessoas que estão passando uma vida de frustração. Talvez você que está aí na sua casa, que está nos acompanhando, que está nos vendo, talvez você está passando por uma vida de frustração na sua vida. Talvez você esteja na mesma situação de Zaqueu, uma vida de frustração, uma vida frustrada. Mas hoje é o dia, hoje é o momento, esta é a hora de você tomar uma decisão, deixar esta vida de frustração e descer depressa. Glória a Jesus. Zaqueu tomou esta decisão. Glória a Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que o grande desafio na vida de Zaqueu, sabe qual era o grande desafio na vida de Zaqueu? Era o tamanho da multidão. O grande desafio na vida de Zaqueu, irmãos, era o tamanho e a multidão. Este era o desafio. O tamanho e a multidão. Zaqueu, irmãos, não desistiu.
Zaqueu não desistiu. Ele mudou a estratégia. Ele viu que ali estava um grande desafio na sua frente. A multidão e o tamanho. Tamanho ou a multidão. Ele viu essas duas coisas na sua vida. Que grande desafio é esse? Ele não desistiu. Eu quero vos dizer nesta manhã, para você que está nos vendo, nos acompanhando, eu quero dizer a você que não desista. Mude a estratégia, mas não desista. Talvez o desafio na sua vida seja a multidão, seja as lutas, as dificuldades, a escassez, a crise. Mas eu quero vos dizer nesta manhã, não desista. Mude a estratégia. Porque você mudando a estratégia, certamente a vitória virá. Então Zaqueu, ele muda a estratégia, mas ele não desiste. Zaqueu não conhecia Jesus, mas Jesus o conhecia. Irmãos, o lindo é que depois daquele encontro, Zaqueu nunca mais foi o mesmo. Depois daquele encontro que Zaqueu teve com Jesus, ele nunca mais foi o mesmo Zaqueu. Depois de um encontro que ele teve com Jesus, ele deixou de ser fraudulento, ele deixou de ser desonesto, ele renunciou, glória a Deus, ele renunciou às suas barganhas, ele renunciou às coisas erradas que praticava, ele renunciou tudo para seguir a Jesus. Ele renunciou, irmãos, à vida que levava, o vazio que levava na alma. Ele renunciou à vida fraudulenta que vivia, que levava, para seguir a Jesus. E depois daquele encontro, ele nunca mais foi o mesmo Zaqueu. Ele mudou a estratégia. Ele não desistiu. Ele subiu na figueira. Ele disse: não, o meu tamanho, esta multidão não serão capazes, não serão um impedimento de eu conhecer a Jesus. Eu vou subir nesta figueira, mesmo essa figueira sendo brava, mesmo essa figueira causando queimadura, mesmo essa figueira causando ferida, mas eu vou subir nela, eu vou conhecer a Jesus. Mesmo, aleluia, talvez mesmo que ele passe, não pare, mas eu quero conhecê-lo. Ele tinha certeza, irmãos, que naquele dia algo iria acontecer. Ele sobe, Jesus passa, o vê de cima e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Irmãos, que coisa extraordinária Jesus dizer isso para um homem: desce, porque hoje me convém pousar na tua casa. Que coisa linda, irmãos. Jesus estava dizendo para Zaqueu que iria dormir na sua casa. E agora Jesus, ele chama Zaqueu. E o lindo, irmãos, é que Zaqueu desce depressa da figueira. Ele não desceu triste, não. Ele desceu com alegria. Ele desceu com regozijo na alma. E a Bíblia diz que ele desceu com alegria, que nem diz o versículo 5. E versículo 6. E apressando-se desceu e recebeu com júbilo. Recebeu com alegria, irmãos. Ele já desce da figueira alegre. Glória a Deus. Ele já desce da figueira contente, irmãos, regozijado. Talvez, conjecturando, ele imaginava que Jesus não fosse dar bola para ele, que pelas coisas que ele praticava, Jesus não iria dar atenção, Jesus não iria parar. Mas, glória a Deus, bendito é o nome de Jesus. Naquele dia, irmãos, Jesus, ele parou, ele disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. E ele corre, desce com júbilo, recebe a Jesus. E o texto vai nos dizer, irmãos, que quando Jesus ele entra na casa de Zaqueu, que Zaqueu
que Jesus aqui, ele auto se convida a entrar na casa do publicano. Veja que ele diz no texto: hoje me convém pousar na tua casa. Jesus aqui, irmãos, ele está se auto convidando para entrar na casa de um publicano. E talvez as pessoas que estavam ali elas olhavam, talvez murmuravam, porque sempre na multidão sempre vai haver murmuradores. Nas multidões sempre vai haver murmuradores, pessoas que irão murmurar, pessoas que dirão palavras negativas. Sempre vai haver a multidão, irmãos. A multidão, ela é um impedimento. Sempre haverá uma multidão para impedir de algo acontecer. Veja que quando Jesus ele está indo para a casa de Jairo, nós vemos que uma mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia, ela corre até Jesus e a multidão apertava. E quando ela está para chegar próximo de Jesus, em cada aproximação que ela tinha para chegar perto de Jesus, ela caía, era uma queda. E segundo alguns estudiosos dizem que aquela mulher, para chegar até Jesus, ela levou nada umas 7 quedas. Para chegar até onde Jesus, até tocar nas orlas, na veste de Jesus. Ela caiu 7 vezes. Mas o interessante é que havia uma multidão que a impedia de chegar até Jesus. Mas ela não desistiu do seu milagre. Ela foi determinada. Ela correu até Jesus. Ela toca na orla de Jesus e recebe o milagre. Se ela tivesse desistido na primeira vez, ela não tinha recebido o seu milagre. Se ela tivesse desistido na primeira queda, no primeiro machucado, no primeiro arranhão, na primeira ferida, ela não tinha recebido o milagre. Ela não teria recebido a sua conquista, a sua vitória. Mas ela persistiu, ela foi até o fim. Ela disse: não, eu posso errar mais umas 10 quedas, mas eu vou até Jesus. Eu vou tocar pelo menos na sua veste e vou receber o meu milagre. Ela tinha tanta fé, irmãos, que apenas tocar na orla receberia o seu milagre, que ela foi até lá. A multidão oprimindo, mas ela correu, ela tocou na orla, ela recebeu o seu milagre. E Jesus pergunta: quem me tocou? E até os próprios discípulos disseram: Senhor, no meio de uma multidão dessa, o Senhor pergunta quem te tocou? Todos nós tocamos. Todos nós tocamos. A multidão que está aqui atrás ou aqui na frente. Aí Jesus disse: não, alguém me tocou. Porque eu senti algo diferente. Eu senti que de mim saiu virtude. E esse toque foi um toque de fé. E quando Jesus olha para trás, irmãos, Jesus encontra aquela mulher curada e diz: filha, a tua fé te salvou. Então, irmãos, sempre haverá multidão. Houve a multidão na vida de Bartimeu, houve a multidão em vários outros casos. Sempre haverá multidão. A multidão sempre será um desafio que você terá que enfrentar. A multidão sempre será um grande desafio para você enfrentar, para você conquistar algo, para você conseguir algo. A multidão sempre será um obstáculo para você ter sucesso na vida, para você conseguir algum milagre, alguma bênção, alguma coisa. Sempre haverá multidão para tentar lhe impedir. Sempre há a multidão. Mas Jesus está lhe dizendo nesta manhã, para você que está na sua casa, para você que está no seu carro, para você que está no seu ambiente de trabalho, para você que aonde quer que você esteja, Jesus está dizendo: sempre haverá multidão, mas não desista. Mude a estratégia. Mude a estratégia, mas não desista. Eu sei que
Sempre há multidão, sempre há o obstáculo, sempre há uma coisa ou outra para impedir. Na vida de Zaqueu também tinha uma multidão. Na vida de Zaqueu também tinha. E o desafio na vida de Zaqueu, irmãos, não era só a multidão, não. O outro desafio aqui na vida de Zaqueu era o seu tamanho. Era a sua própria estrutura. Mas estes desafios não foram impedimento. Zaqueu mudou a estratégia. Ele subiu na figueira. E aqui, irmãos, quando Jesus ele entra na casa de Zaqueu, Zaqueu, ele olha para Jesus. E nós vemos que, como eu falei antemão, as pessoas murmuravam. As pessoas diziam: Jesus vai ser hóspede de um homem pecador. Jesus vai dormir na casa de um pecador. Jesus vai dormir na casa de um homem publicano, de um homem fraudulento, de um desonesto, que tira aquilo que o povo já não tem, impostos. Um homem dessa natureza, Jesus vai ser hóspede desse homem. Era isso que as pessoas diziam, irmãos, que as pessoas falavam. E Zaqueu ele olha para Jesus e diz: Senhor, Senhor, Senhor. Veja, irmãos, ele diz Senhor duas vezes: Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E ele diz: olha, se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu vou devolver de volta quadruplicado, vou devolver 4 vezes mais. Jesus vê em Zaqueu, irmãos, um verdadeiro arrependimento. Ele vê em Zaqueu um arrependimento. Ele vê uma mudança de vida. Ele vê que Zaqueu estava disposto a mudar de vida. Ele vê que Zaqueu estava disposto a sair daquela situação. Ele vê que Zaqueu verdadeiramente estava disposto a sair daquela situação. Que ele olha para Zaqueu no versículo 9. E ele diz: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Então Jesus ele vê isso em Zaqueu. Ele vê um verdadeiro arrependimento. Ele vê uma verdadeira mudança de vida. Ele vê que Zaqueu estava disposto verdadeiramente a deixar as coisas que praticava, que fazia, e a partir de agora ser um homem novo. Que os desafios, que os grandes desafios, que não venham ser o impedimento na sua vida de você conhecer a Jesus. Que a multidão, ela não venha ser um desafio. Que a multidão não queira fazer com que você pare. Como eu falei, a multidão sempre será um desafio para enfrentar. Sempre haverá multidão. Mas que você não desista diante dos desafios. Mude a estratégia. Mas não desista, não pare. Mude a estratégia. Zaqueu mudou a estratégia. Ele sabia que o seu tamanho e a multidão era um desafio, iria impedir. E ele sabia dizer: não, essa multidão aqui vai me impedir de conhecer a Jesus. Não tem como. Mas ele mudou a estratégia. Ele disse: não, vou arrumar outra estratégia. Mas hoje eu quero conhecer a Jesus. Eu quero conhecê-lo. Eu quero deixar essa vida. Então você, meu amigo, que está na sua casa, mude a estratégia. Jesus está de braços abertos para te receber. Jesus está de braços abertos
para te dar o perdão que você precisa. Entenda, como eu falei no início, Zaqueu, ele entendeu, ele compreendeu que a riqueza, que o cargo que ele possuía não era tudo. Ele sabia que a riqueza, ele sabia que isso não era tudo, mas ele carregava um vazio na sua alma. E quando Jesus entra na sua casa, que Jesus disse que houve salvação na sua casa, aquilo ali para Zaqueu, irmãos, foi algo extraordinário. Para Zaqueu foi algo extraordinário. Pense, ele sabia que o que ele fazia era errado. Ele sabia que o que ele fazia era errado. Porém, Jesus o disse: hoje veio salvação a esta casa. O vazio que estava na vida de Zaqueu foi preenchido. Jesus preencheu o vazio da sua alma. Jesus mostra que a riqueza não é tudo, que o cargo não é tudo. Ele mostra que o melhor é ter Ele na vida. Ele mostra que o melhor é ter uma vida com Ele, é ter uma vida de comunhão com Ele. Ele mostra que o melhor é ter uma vida com Ele, uma vida boa, porque quem tem Jesus tem uma vida boa. Glória a Deus. Tem uma vida extraordinária. Glória a Deus. E a Bíblia vai nos mostrar que Jesus naquele dia, ele mostra para os murmuradores que ele não veio apenas para os sãos, para os salvos. Ele veio buscar o que se havia perdido. Ele diz: porque o Filho do Homem, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. O Filho do Homem não veio buscar o salvo. Ele veio para os perdidos. O salvo já está salvo. Ele veio para os perdidos. Ele veio trazer salvação a todos os perdidos. Então você que está aí na sua casa, talvez você está perdido. Talvez você não saiba mais o que fazer. Talvez seja tantas coisas na sua vida que você já pensou até em tirar a sua vida. Talvez você não aguenta mais a vida que você está levando, a vida que você vive. De tantas coisas, de tantas frustrações. Talvez você não está mais suportando a vida que está e já pensou até em tirar a sua própria vida. Já pensou até em desistir, em parar, em deixar de ser crente. Talvez você está frustrado. Talvez você está aí na sua casa frustrado. Mas eu quero dizer a você que quando Zaqueu conheceu Jesus, Zaqueu deixou de ser um homem frustrado. Então você que está aí na sua casa, quer deixar de ser frustrado? Aceite Jesus como Salvador da sua vida. Deixa essa frustração para lá. Dê um basta nessa frustração. Tome uma decisão. Tome uma atitude. Deixe esta vida que você está vivendo. Deixa a situação para lá. Se levante e se erga. Glória a Deus. Deixe de ser frustrado. Conheça Jesus, que Ele quer mudar a sua vida. Ele quer trazer salvação para a sua vida, para a sua casa. Naquele dia, irmãos, houve salvação na casa de Zaqueu. Talvez não houve só salvação para Zaqueu, mas houve salvação para a família de Zaqueu, talvez para a mulher de Zaqueu, talvez para os filhos de Zaqueu, talvez para todos que estavam dentro da casa de Zaqueu, ou a família. Porque é interessante que o texto vai nos dizer: porque hoje veio salvação a esta casa. Então talvez a família de Zaqueu também possa ter sido alcançada. Talvez a família de Zaqueu também possa ter recebido salvação. Então, irmãos, depois daquele encontro, Zaqueu nunca mais foi o mesmo. Depois que o homem tem um encontro com Jesus, nunca mais ele fica o mesmo. A sua vida muda. Glória a Deus.
A frustração que oprime. A frustração que oprime. O caos que o oprime. Irmãos, a paz que Jesus dá, ela é diferente da paz que o mundo dá. Porque a paz que o mundo dá, ela não preenche o vazio. Mas a paz que Jesus dá, ela preenche. A paz que Jesus dá é uma paz que não é uma paz passageira, diferente da paz do mundo, que é uma paz momentânea. Mas a paz que o Mestre dá, a paz que o Senhor dos Senhores dá, é uma paz eterna. É uma paz, aleluia, é uma paz extraordinária. Oh, glória. Oh, dai-ka, sobedecai, chobedeha sobria. A paz que Jesus dá para a tua alma nesta manhã, ela não é igual à paz que o mundo dá. Talvez você está na sua casa, talvez você está frustrado, a situação está complicada, a situação está difícil, aleluia, você está carregando um vazio na sua alma, mas eu tenho algo de Deus para te dizer nesta manhã. Toma uma decisão, enfrenta este desafio, muda essa estratégia, porque Ele quer trazer salvação para a tua vida, Ele quer trazer paz para a tua alma, Ele quer preencher o teu vazio. Muda a estratégia, toma uma decisão, te levanta, aleluia. Para de viver nesta mesma situação, para de viver nesta mermice. Que mermice é essa que tu vive? Sai de cima deste muro. Glória a Deus. Tu não sabes se fica em cima ou se fica embaixo. Aleluia. Faz como Zaqueu. Zaqueu subiu na figueira, irmãos. Ele mudou a estratégia, mas ele subiu na figueira com um objetivo. Ele não subiu na figueira para ficar Ele não subiu na figueira para ficar em cima da figueira. Ele subiu na figueira, irmãos, para ver Jesus. Ele não subiu na figueira para ficar em cima da figueira. Ele não ficou em cima da figueira para ver quem passava ou quem deixava de passar. Mas ele subiu na figueira com um propósito, com um objetivo: conhecer a Jesus. Mas Jesus o conhecia. Mas ele queria conhecer Jesus. Mas Jesus o conhecia. Mas ele queria conhecer a Jesus. Ele queria ver a Jesus. Ele não subiu na figueira para ficar em cima da figueira, vendo quem passava ou deixava de passar. Mas ele subiu na figueira com um objetivo. Ele não subiu na figueira para ficar lá, prostrado. Não. Ele subiu na figueira porque sabia que algo ia acontecer. E realmente aconteceu. Porque quando Jesus passou, Jesus disse: desce. E ele desceu com alegria. Não foi triste, irmãos. Não. O texto nos diz que ele desceu com júbilo. Ele desceu com grande júbilo, com grande alegria, para receber quem? A Jesus. Mas Jesus não conhecia? Conhecia. Porém Jesus queria entrar na sua casa. Jesus queria ver verdadeiramente o seu arrependimento. E ele recebe Jesus com alegria. Jesus entra na casa. Jesus pousa na casa de Zaqueu. Trouxe salvação. E a partir de aí, Zaqueu conheceu a Jesus. Deixou de ser um homem frustrado. A vida que ele levava não leva mais. Se antes ele era fraudulento, ele deixou de ser fraudulento. Se antes ele era desonesto, ele deixou de ser desonesto. Deixou a desonestidade. E a partir de agora, ele torna-se um novo ser, uma nova criatura. Ele se torna um novo Zaqueu. O Zaqueu velho deixou para trás. O Zaqueu desonesto. O Zaqueu fraudulento. Por quê, irmãos? Porque ele tomou uma decisão. E o Senhor, Ele está te dizendo nesta manhã para você:
que não quer mais viver nessa situação que você está vivendo, basta apenas você tomar uma decisão. Olha, irmãos, o que Jesus pode fazer, Ele faz. Mas o que a gente pode fazer, a gente tem que fazer. Veja, que a Bíblia ela vai nos dizer que quando Jesus, Ele foi à casa, glória a Deus, quando Jesus foi em Betânia, a Bíblia vai nos dizer que quando Ele chega em Betânia, que Marta vai o receber, que Marta triste vai o receber. Quando ela diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus, ali a gente vê um embate entre Jesus, ele diz: Marta, teu irmão há de ressuscitar. Aí Marta diz: não, Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Glória a Deus. Mas aí Jesus, ele disse: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Mas, para resumir, quando Jesus chega até o sepulcro, o que estava lá no sepulcro? Uma pedra. Uma pedra que tapava o sepulcro. Uma pedra que tapava o sepulcro. E a multidão estava ali em volta. Maria ficou em casa. Quando Marta vai receber Jesus, Marta recebe Jesus, Maria, porém, fica em casa sentada. Depois Jesus vai até onde Maria está. Depois levam Jesus até o sepulcro. Quando Jesus chega ao sepulcro, a Bíblia diz que Jesus, ele olha para o sepulcro, ele vê a tristeza das irmãs e ele diz: removam a pedra. Mas Jesus não tinha poder para remover a pedra. Jesus não podia remover a pedra, podia. Jesus não tinha poder daquela pedra quebrar de cima até embaixo. Tinha. Mas por que Jesus mandou que removessem a pedra, se ele tinha poder para removê-la? Porque Jesus, irmãos, ele sabe que aquilo que a gente pode fazer, ele faz. Aquilo que a gente pode fazer, a gente faz. Mas o que a gente não pode fazer, aí ele faz. Removam a pedra. E a multidão vai lá, remove a pedra. Jesus diz: Lázaro, sai para fora. Talvez ali, né, irmão, naquele sepulcro tinha vários outros mortos ali dentro. Vários outros defuntos ali dentro. Porém, Jesus chamou Lázaro pelo nome. Talvez os outros que estavam ali, se tivesse outros, ressuscitaram. Mas Jesus chamou Lázaro pelo nome. Sai para fora. E ele saiu. Então, irmãos, o que nós podemos fazer, a gente tem que fazer. E o resto Jesus faz. Então, irmãos, precisamos tomar uma decisão. Toma uma decisão na sua vida. Faça igual Zaqueu. Que mudou. Então, nesta manhã, queridos, eu quero fazer o convite para você que está aí na sua casa, a você que quer entregar a sua vida a Jesus. Se você está aí, se você está na sua casa e quer deixar de ser um homem frauduloso, quer deixar de ser o homem frustrado, quer entregar a sua vida a Jesus, escreva aí no chat. Escreva aí: eu aceito. Estaremos orando pela sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Estaremos